Hello everyone. How you doing? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os aspectos do tempo, né? Diferente do português, em inglês nós temos aspectos que dão características aos tempos verbais, ok? Vamos para a tela para a gente poder entender melhor como isso funciona. Pronto. Em inglês, nós temos alguns aspects, ok? Aspectos. São eles o simple, continuous, o perfect, e nós temos também o perfect continuous. Okay? Nós temos também três tenses in English. Três principais tenses in English. São eles o present, o past e o future. O que acontece é que cada tense desse aqui, ele se combina com um aspecto desse aqui, ok? O aspecto, ele dá uma característica ao tempo verbal. By the way, você sabe a diferença entre time e tense? Consegue pensar na diferença ou é a mesma coisa? A diferença é essa daqui, ó, que o time, ele se refere a um tempo cronológico. E o tense, ele é o tempo verbal. Como assim? Eu posso muito bem utilizar. Como assim? Eu posso muito bem utilizar um present tense para me referir a um tempo verbal futuro. For example, I am going to the cinema tomorrow. Ok? Esse tempo verbal é um tempo verbal presente. Qual é o tipo de presente? Um present continuous. Porém, eu me refiro ao futuro, ok? Por conta do advérbio tomorrow. Apesar de eu ter um verbal tense in the present, eu tenho um time in the future. Okay? O tempo cronológico que eu me refiro ao futuro. E o tempo verbal que eu estou usando é o presente, present continuous. Certo? Ou I travel tomorrow. Ou I travel next week. Estou usando o simple present agora. Então, o tense é present, que é o tempo verbal. Mas eu estou me referindo a um tempo cronológico futuro, next week. Ok? Então, essa é a diferença entre time e tense. Vamos voltar lá para a tela. Como já dito, os aspects, eles adicionam significado aos tenses. Eles dão características a esses tenses. No caso do simple aspect, ele vai trazer uma característica de estaticidade. Então, é something static. Ok?
estaticidade, static. Ele também vai dar a característica de ser uma routine. Alguma coisa que acontece rotineiramente, né? Em uma rotina. Ele também vai trazer uma característica de ser uma general truth. Okay? Uma verdade geral. Ou um general fact. Um fato geral. Por exemplo, I teach English every day. Essa frase é uma frase no present simple. É uma verdade geral? É uma verdade geral. Você vê alguma progressividade, alguma mudança no fato de se ensinar inglês nessa sentença? Não. Ou seja, então é uma ação estática, né? É algo que é estático do tempo. I teach English every day. É uma rotina? É uma rotina. Né? Como que eu sei? Porque isso acontece every day, todo dia. E é um fato geral? É um fato geral. Por exemplo, the water boils at 100 degrees Celsius. The water boils at 100 degrees Celsius. A água ferve a 100 graus Celsius. Ok? É um fato geral? É um fato geral. É uma coisa que é estática? A mudança? Não, é estático, é um fato geral? Um fato geral, só não é uma rotina por enquanto. Né? Só não é a rotina ali. Certo? Então, só revisando, o simple aspect, ele adiciona característica ao tempo verbal. Que característica ele adiciona? De estaticidade, de rotina, de ser uma verdade geral ou de ser um fato geral. Good? O próximo é o aspecto continuous. Continuous. Ou também chamado de progressive. Como o nome já diz, o aspecto continuous ou progressive, ele dá uma característica de continuidade, de progressividade. Progressividade. Então não é algo estático, é algo dinâmico. É algo dinâmico. Por exemplo, I am teaching English. Na primeira, I teach English. É algo estático. Na segunda, essa ação ela tem uma continuidade. Ela está acontecendo. Ou seja, ela tem uma certa progressividade. I am teaching English. Ok? Então, o aspecto contínuo ou progressivo adiciona essa característica ao tempo verbal, de ser uma continuidade, dá a ideia de progressividade e dá esse dinamismo à ação. Also, we have the perfect aspect, ok? O aspecto perfeito. O aspecto perfeito, ele adiciona uma ideia de completude. Lá. Completude. Se trata de uma ação que começou em um determinado ponto do passado e chegou ou findou-se
no tense, no tempo em questão. Ok? Então, se trata de uma ação que teve o seu início num tempo anterior, num tempo mais passado, e que ela chegou ou findou-se num tempo utilizado pelo falante, né? Como assim? Olha essa frase. I have just made a cake. Ou seja, eu acabei de fazer um bolo. Quando que eu comecei a fazer esse bolo? A ideia está ali, né? Implícita. Eu comecei há um pouco atrás, há um pouco no passado, e eu acabei agora. Porque essa urgência, né? Essa característica de acabou agora, nesse momento, ela é acrescentada aqui por esse advérbio, né? O just. Acabei. Mas se eu tirar ele, ó, eu também tenho a mesma ideia. Ó. I have made a cake. Ou seja, eu fiz um bolo. O bolo já está feito, agora no presente. Só que o que essa frase me diz, o que essa sentença me diz, é que eu comecei a fazer o bolo no passado, entende? Então é uma ação que se originou no passado e que se ela completou, se findou ou chegou, agora, nesse caso, no presente. Esse aqui é o present perfect, ok? Esse tempo verbal é o present perfect. Nós também temos a junção de dois aspectos, que é o present continuous. Actually, sorry. Que é o perfect continuous. É a junção do aspecto perfect com o aspecto continuous. E, obviamente, nós temos características dos dois aspectos. A característica de completude, do perfect aspect, completude, né? Também se trata de algo que começou no passado e né? Algo que começou no passado e que chegou ou se findou no tempo em questão, porém, por conta do continuous, né, essa ação tem uma progressividade ou uma continuidade, certo? Então é algo que começou no passado, porém a ação ela tem uma progressividade até o tempo, o tense, utilizado, né, pelo falante. Vamos lá, essa frase aqui, ó. I have been teaching English since 2017. I have been teaching English since 2017. Essa ação, quando que ela começou? Ela começou aqui, ó, em 2017. Porém, ela se estendeu de forma contínua e progressiva até hoje, até o presente. Esse tempo verbal que foi utilizado nessa sentença aqui, ele é o present perfect continuous. Good? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa eu só parar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, né, que eu respondo ou no próprio comentário, ou talvez fazendo um vídeo para poder responder a sua dúvida, tá certo? Nos próximos vídeos a gente vai trabalhar mais um pouquinho sobre isso. A gente vai ver tempo verbal por tempo verbal.
um por um. A estrutura dele, né? Como que a gente conjuga os verbos nesse determinado tempo verbal, como que a gente faz uma afirmativa, como que a gente faz uma pergunta, como que a gente faz uma frase, uma sentença na negativa, certo? Então deixe seus comentários ou suas dúvidas e acompanhe os próximos vídeos, as próximas aulas, que a gente vai trabalhar esses pontos em específico, ok? Então, bom tê-los aqui, né? See you in the next class. Bye bye.